Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana aqui no programa Saúde e Você. Olha, gente, você já ouviu falar em traqueostomia? Enquanto o paciente está passando por esse procedimento, ele não consegue, às vezes, se alimentar pela boca. Então, é um assunto importante da gente estar trazendo para você conhecer mais, tá certo? E após esse procedimento, a pessoa precisa, literalmente, reaprender a falar e comer novamente. E na Unimed João Pessoa existe o projeto Dia do Desejo. Você vai ficar também conhecendo sobre isso aqui no Saúde e Você de hoje, tá certo? E para falar mais sobre o assunto, vamos receber a fonoaudióloga Júlia Soares, que vai conversar sobre o tema do dia com a gente. Então fica conosco que o Saúde e Você está no ar. Começando o nosso Saúde e Você de hoje, sejam todos bem-vindos. E deixa eu te fazer uma pergunta, você já ouviu falar em traqueostomia? Alguns pacientes que venceram a Covid-19 tiveram que passar por esse procedimento. É um tema forte, uma palavra forte que a gente decidiu trazer para levar mais para você de casa entender um pouco mais sobre o que é. O paciente às vezes não consegue falar, nem se alimentar pela boca, é algo que se torna extremamente delicado. Por isso, quando o equipamento é retirado, ele muitas vezes precisa literalmente reaprender a falar e se alimentar sozinho. E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo aqui hoje a fonoaudióloga Júlia Soares. Seja bem-vinda, Júlia. Fonoaudióloga, quando eu recebo fono, aqui eu estava dizendo a ela já nos bastidores que eu me treino todinho. Porque é a pessoa que entende literalmente da voz, dessa região, literalmente. Então, assim, fica de olho, tá falando bem, não tá... Então, seja bem-vindo inicialmente. Obrigada. Sinta-se em casa. Saúde, você é seu, viu? Obrigada, Tati. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade que a gente tem para conversar um pouquinho sobre um tema tão importante que é a traqueostomia. E pode ficar tranquila, não vou fazer nenhuma análise em relação à sua comunicação. Júlia faz parte da Unimed João Pessoa, né, Júlia? Isso. Trabalha diretamente com os pacientes da Unimed João Pessoa que está passando, querendo ou não, por situações delicadas. Né, assim como a gente ainda está vivendo essa época de pandemia, e aí em alguns momentos precisam fazer a traqueostomia, mas aí quem está em casa deve estar se perguntando, tá, mas o que é traqueostomia? Quem estudou vai ligar o nome traqueostomia, traqueia, mas o que é? Explica pra gente um pouco o que é esse procedimento. Então, Tati, a traqueostomia nada mais é do que um dispositivo, né, que é colocado aqui no pescoço para ajudar o paciente a respirar melhor. Na verdade, como está ali indicado na foto, né? Isso, a gente tem ilustrado, muito bem ilustrado, a gente percebe que é um orifício que é feito na parede da traqueia, tá? Colocado um dispositivo nesse orifício e junto a esse dispositivo a gente acopla o ventilador mecânico, né, que é o tão conhecido aparelho, né, que todos conhecem. Então, é através desse orifício que o paciente vai ficar respirando por um determinado tempo, enquanto ele precisar dessa ventilação mecânica. Quando você vê esse procedimento, deve ser algo, assim, em mim, gera um pouco de gastura. Para quem passa pelo procedimento também deve gerar um pouco isso. Para quem passou, não deve ter tantas lembranças assim bacanas, mas como profissionais como você, ajuda a situação se tornar um pouco mais leve. E aí a gente trouxe outras figuras também, se a produção puder colocar, para ilustrar, para quem está em casa entender mais sobre a traqueostomia, outro tipo, né? Ou seja, é literalmente um tubo aqui mostrando na prática num manequim. Então, na prática, nesse modelo aí, a gente consegue observar que é um orifício que conecta justamente a área externa até
um pouco mais abaixo da traqueia, chegando próximo ao pulmão, né, aos brônquios lá embaixo. Então, a gente fazendo uma visão lateral, como está ilustrado aí na figura, a gente consegue perceber como é que funciona essa traqueostomia. Ela tem um balão e esse balão vai impedir que haja um escape de ar, né? Então, vai favorecer que o ar passe somente pelo orifício, somente pelo dispositivo, né? Esses pacientes que fazem esse tipo de procedimento geralmente estão em UTI ou usam em apartamento também? Bom, para fazer o procedimento, o paciente precisa necessariamente estar em UTI, tá? Então, o paciente está internado na unidade de terapia intensiva, ele precisa realmente ter indicação para fazer um procedimento, porque é um procedimento que traz outros riscos para o paciente. Então, a partir do momento que esse paciente não está conseguindo fazer um desmame dessa ventilação mecânica, cerca ali por volta dos 10, 15 dias de intubação, é indicado já fazer a traqueostomia, né? Para que o paciente não tenha outras complicações. Então, na verdade, a traqueostomia vai ajudar, de certa forma, esse paciente a acordar um pouco mais, a fazer o desmame dessa ventilação mecânica. Na verdade, vai ajudar ele a começar a respirar sozinho, né? E aí a gente está vivendo, como eu falei anteriormente, é uma época de pandemia. Covid-19, ainda escuta muito falar, um termo que ficou muito forte. Fulano foi entubado, fulano não foi entubado. E aí se tornou um termo forte. A intubação, o termo intubação e traqueostomia é a mesma coisa ou desmistifica isso pra gente? Então, a intubação é diferente da traqueostomia, né? Quando o paciente ele vai começando a ficar mais grave, ele não vai conseguindo mais respirar sozinho e é necessário realizar a intubação, é um procedimento, né? Então, ele fica lá entubado, fica sedado, então ele fica dormindo durante todo o tempo e após vários dias que esse paciente não vai melhorando, né? Que não vai conseguindo mais acordar tão bem, não vai conseguindo respirar sozinho, é indicado a traqueostomia. Então, a traqueostomia é um procedimento que vem após a intubação, certo? Nem todos os pacientes têm indicação de traqueostomia, porque muitos pacientes estão respirando bem, conseguem passar pelos testes, conseguem se recuperar bem e aí esse tubo é retirado, né? O tubo orotraqueal, que é um tubo que vai pela boca. Esse tubo é retirado e o paciente fica bem e vai começando a se recuperar. Alguns pacientes não conseguem ficar tão bem assim e é necessário fazer o procedimento da traqueostomia. Então, são dois procedimentos diferentes. Tá. E aí, quando faz a retirada desse tubo Orotraqueal. Orotraqueal, um trava-língua. Um trava-língua. É feita toda uma readaptação, não é de uma hora para outra que o paciente consegue deglutir, consegue falar. Então, explica um pouquinho para a gente sobre o procedimento pós. Então, existem dois pós aí, né? O pós-tubo orotraqueal, né? Então, o paciente conseguiu respirar só. Foram feitos testes e ele está acordadinho, está conversando, está ficando bem. O tubo é retirado e lá na Unimed a gente tem um protocolo de após 24 horas, se o paciente já tiver condições, né, de realizar uma avaliação fonoaudiológica da deglutição após 24 horas da retirada do tubo, a gente já faz a avaliação, vê se ele tem condição de comer, conseguindo comer bem, tendo segurança para se alimentar, para essa comida não descer para o pulmão, a gente libera a comida para o paciente com 24 horas. Se o paciente não tiver condição, não está bem, ainda está muito sonolento, não tem uma condição ainda neurológica, né? Um estado de alerta bom para se alimentar, a gente não libera. E para isso é feito um acompanhamento, literalmente, médico, fono, psicólogo, um trabalho fisioterapeuta, nutricionista, um trabalho um trabalho literalmente multidisciplinar e profissional. Né? Isso. Muito bem, o trabalho é multidisciplinar. A gente no UTI a gente não consegue trabalhar sozinho, né? É impossível um profissional só trabalhar sozinho. Então, médico, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, serviço social, tá todo mundo trabalhando em conjunto, tá? Então, além desse pós-intubação, vem a parte pós-traqueostomia também, que é o que a gente vai falar mais um pouquinho, vai explicar como funciona melhor, que é o momento em que o paciente está com a traqueostomia, consegue respirar sozinho sem mais ajuda de um ventilador e aí é onde entra o trabalho fonoaudiológico.
fonoaudiológico e fisioterapêutico, né? Fonoaudiológico, fisioterapêutico, então, literalmente, psicológico. porque você vai falando assim, e me vem, por exemplo, uma imagem de quem passou com isso na cabeça. Inclusive, a gente tem depoimentos, é o que a gente vai ver agora. Inclusive, você, foram pacientes seus, Foram acho que ainda pacientes meus. não sei se são ainda. Não mais. E aí você, graças a Deus, né? E aí você conhece bem a história deles e é justamente o que a gente quer mostrar para quem está em casa. Você vai assistir agora o depoimento da Dona Francisca, ela que passou pelo procedimento de traqueostomia e mais na frente a gente vai mostrar para vocês um projeto que a Unimed João Pessoa tem bem bacana, mas eu vou falar daqui a pouco. Pode colocar o depoimento. Sou grata a Deus pela minha saúde que está desenvolvendo, pela essa sensibilidade que ele pôs, que tudo me emociona quando eu olho para uma pessoa e assim, a simpatia geral, eu me emociono e agradeço a Deus pelo dom da vida. E essa equipe de fono que lhe ajudou a voltar a aprender a comer, o que a senhora acha delas? É um pessoal sensível, me agrada muito, eu relaxo, durmo bem quando eles se aproximam de mim e soltam aquelas palavras agradecendo a Deus pelo dom da vida. Está ansiosa para receber alta e ir para casa? Muito, mas aqui, sinceramente, eu digo, esse hospital é ótimo, merece muito elogio, porque aqui todo mundo, todos os que trabalham aqui são boas pessoas. E até nenhum que me sentisse mal. Eu sou muito sensível, eu percebo de longe quando a pessoa é sincera ou não. Não deixe tanta vida atrás. Eu só preciso saber como vai você. Ainda soltou beijinho para todo mundo. A gente recebeu esse beijinho aqui também, não foi, Júlia? Júlia, que teve Dona Amável, como é conhecida, Dona Francisca, de 92 anos, passou pelo procedimento. Garanto que você até lembra dos momentos que vocês passaram. É algo que emociona, é algo que a gente vê assim, um caso que venceu, né? E a gente viu no hospital, no próprio hospital ainda, Dona Amável recebendo um pedido especial que ela fez, que teve o direito de fazer esse pedido, né? O bolo de rolo dela. A gente viu aí, essa matéria foi feita na varanda do próprio hospital, do apartamento que ela estava. Teve pessoas tocando. Então, assim, a Unimed hoje em dia está com diversos projetos, que é o projeto Tocando em Vidas, né? Pessoas que oram pela vida dos pacientes, pessoas que vão lá, tocam para os pacientes e assim, eles se sentem acolhidos literalmente, né? Isso. A Unimed realmente tem vários projetos super interessantes, né? E nosso objetivo principal é agradar o cliente, né? Fazer com que a estadia dele lá no hospital não seja uma estadia triste ou sem esperança. Nosso objetivo é favorecer o maior engajamento desse paciente ao tratamento que ele está realizando. Então, são vários projetos envolvidos, né? Tem o Dia do Desejo, que é promovido pelo pessoal da experiência do cliente. Tem o projeto Tocando Vidas também, que é o projeto que leva música a todos os pacientes pelos corredores, nos apartamentos, que leva oração. Então, são projetos que realmente a gente quer trazer esse paciente de volta à vida, à rotina normal dele, né? De volta à vida normal. E a gente quer favorecer, na verdade, a alegria desse paciente e dessa família enquanto ele estiver hospitalizado. Maravilha. E falando um pouco mais desse projeto, a gente vai continuar daqui a pouco, falando também sobre o próprio procedimento de traqueostomia. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta e a gente aguarda vocês. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.